Bom, diante do que nós estamos vendo, então, a escolha que o Senhor Jesus faz desses dois elementos são para simbolizar, certo? O pão e o vinho são símbolos. Então ele tomou o pão e disse: este pão, não é? Ele representa, ele simboliza o meu corpo que é dado por vós. Assim como o Senhor usou maneiras de se revelar, né, para nós, e está na palavra de Deus, quando ele diz: olha, eu sou o pão da vida. Então não quer dizer literalmente que ele é um pão, mas é o que o pão representa. O pão, ele é um alimento. Então, só que o pão comum alimenta o nosso corpo físico. Agora, o pão, como Cristo diz, eu sou o pão da vida, significa que ele, como um pão, ele nos alimenta espiritualmente. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, está além do que uma simples lâmpada, né, ou de qualquer elemento que a gente usa para clarear, uma vela que seja. Então isso fala, quer dizer, luz, a gente precisa para clarear onde o quê? Onde há a escuridão, onde há as trevas. Então Jesus é a luz do mundo, quer dizer, é ele que ilumina o mundo que está nas trevas. Então é essa figura, são essas figuras que ele usa. E o fato aqui ele dizendo, este pão representa, né? Esse pão simboliza o meu corpo que é dado por vós. Não há esses detalhes, mas nos leva a pensar no que a forma com que o pão ele é produzido, de como ele é feito, desde a matéria-prima do trigo até ele ser sacudido, né? Até ele ser moído, até ele virar uma massa, ser sovado, até ele ir para o forno, até que vire um pão. Então todo esse processo a gente pode ver isso na vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, o sofrimento que ele se sujeitou e que ele suportou para nos dar a salvação, né? O livro de Isaías menciona esse sofrimento e dá para a gente ter uma ideia disso, como ele sofreu isso no seu corpo. No capítulo 53, versículo 3, ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então mostra isso, como que foi o sofrimento do Senhor Jesus no seu corpo. Como que ele sofreu, como que ele se sujeitou, como que ele suportou, como que ele se entregou para passar por todo esse sofrimento em nosso lugar. Como ele diz, este pão representa o meu corpo, que é dado por vós. Isaías então descreve esse sofrimento de uma forma detalhada, que não tem como a gente se enganar, não é? E não tem como a gente não entender como que o Senhor Jesus sofreu no seu corpo. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele tem um assunto ali tratado, mas no final desse versículo 7, na parte B, ele diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é aquele que foi sacrificado, é aquele que foi apresentado diante de Deus como oferta por sacrifício pelos nossos pecados, para nos dar o perdão dos pecados, para nos dar cancelamento da nossa dívida com Deus, para nos trazer redenção, salvação para nós. O segundo elemento é o vinho, né? O cálice contendo vinho, que faz a lembrança, e o Senhor diz, é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Então,
representando o sangue do Senhor. O mesmo processo do vinho, nós podemos ver também, né, o processo da uva chegar a ser vinho. Então, o fato dela ser colhida, colocada num lagar, ser pisada, até que saia, seja extraído realmente o suco, né? Isso fala de como o Senhor Jesus viveu esse sofrimento, como que ele teve que dar a sua vida, não só em termos físicos, mas seja esgotar, dar a sua vida. O sangue dele foi derramado para nos dar vida. Então ele deu a sua vida para nos dar vida. Então isso através do sangue. O apóstolo Pedro explica que através do sangue do Senhor Jesus derramado é que nós fomos comprados, é que nós fomos resgatados, é que nós fomos, Pai, adquiridos pelo Pai, por Deus. E ele escreve isso no capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Transmitido, né, pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, né, perfeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, o apóstolo Pedro está trazendo para aqueles irmãos, né, que eram já cristãos, que estavam sofrendo perseguições por causa da fé, e ele então faz essa menção, fala, olha, vocês foram comprados, vocês hoje vivem uma vida com Deus mediante o sacrifício do Senhor Jesus. Não foi por dinheiro nenhum, não foi por ouro, não foi por prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, um sangue puro, um sangue sem defeito, um sangue onde não havia nenhuma culpa, de um ser que jamais esboçou, né, falou, pensou, agiu, teve alguma atitude que desobedecesse ou que desagradasse a Deus ou qualquer outra pessoa. Então, um sangue puro. Isso somando com o corpo, né, quer dizer, um sacrifício perfeito, um sacrifício que agradou a Deus, um sacrifício que Deus olhou e disse, é perfeito. Isso que está sendo oferecido a mim para a remissão, para a salvação remissão dos pecados, para a salvação da humanidade. Eu aceito. Fechando esses elementos que o Senhor Jesus estabeleceu, né, a gente pensa no seguinte, a Páscoa ela é celebrada e eles realizavam dizendo, olha, o Salvador vai vir. A ceia, o partir do pão estabelecido por Senhor Jesus, já se pensa o quê? O Salvador veio. E de fato o Senhor Jesus veio e cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele. Todos os detalhes. O evangelista Mateus dá esses detalhes desde o seu nascimento. Né? Tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta fulano de tal. Então o Senhor Jesus veio e cumpriu esse objetivo. E ele instituiu essa celebração e fez realmente deu ali uma ordem. Vocês participem do pão, né? Tomem do cálice, façam isso em minha memória. Lembrem de mim. Então, ou seja, a ceia do Senhor, o partir do pão, é uma ocasião onde, de uma forma solene, né? Nós, como salvos, como cristãos, em grupo, como igreja, olhamos para esses símbolos, né? Olhamos para o pão, olhamos para o vinho e participando, nós lembramos da obra que o Senhor Jesus realizou por nós. Então, ele diz, façam isso em minha memória. Então, todas as vezes que nós nos reunimos e que temos esses elementos em mãos, nós olhamos para o pão, olhamos para o vinho e os nossos pensamentos remetem para quem? Para a pessoa do Senhor Jesus. Para o seu corpo que foi entregue, suportando, como Isaías escreveu, todo o sofrimento. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? Ele foi realmente oprimido, ele foi humilhado. Tudo isso por causa dos nossos pecados. E aí, quando olhamos para esses elementos, nós pensamos, ele veio e ele cumpriu
aquilo que estava proposto. E ele fez perfeitamente e completamente, né? Pensando na nossa condição, na nossa impossibilidade de conquistarmos a salvação, de conseguirmos a remissão dos nossos pecados, de conseguirmos pagar a nossa dívida com Deus. Por causa do amor dele, por causa da sujeição dele à vontade de Deus, ele veio e realizou esse propósito de uma forma perfeita. Ele diz: façam isso em minha memória. Façam isso lembrando de mim. E como nós devemos pensar? Isso mostra a nossa gratidão a Deus, né? Isso mostra a gratidão. Como que às vezes a gente faz alguma coisa, né, em benefício das pessoas, para ajudar, e nós gostamos de ser lembrados. Nós gostamos que as pessoas se lembrem. Não para nossa exaltação, não é isso, né? Para sermos acima de todo mundo, não. Mas é gostoso quando nós sermos lembrados. E o Senhor não pede nada demais, não é? Ou seja, o mínimo, né, que nós temos que fazer é lembrar. Nós não podemos esquecer disso. E aí, quando é que nós lembramos? Todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós participamos desses elementos. Nós temos que focar e lembrar, olhar para o pão, olharmos para o vinho e agradecer a Deus. Muito obrigado pelo Senhor Jesus, que o Senhor enviou para ser o nosso substituto, o nosso Salvador. Bom, diante dessa ordenança do Senhor, aqueles que ali presenciaram, aqueles que ali ouviram, entenderam e obedeceram. Porque nós vemos os discípulos, né? Dado a sequência dos dias, depois da obra do Senhor consumada, ou seja, ele realmente foi até a cruz, ele morreu, ele ressuscitou, depois ele voltou para os céus, e aí eles seguiram adiante com a ordem dada pelo Senhor, de pregar o evangelho, né, de anunciar as novas de salvação através dele. E fazia parte do ajuntamento deles a reunião do partir do pão. Em Atos 2:42, diz o versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui, quando nós estudamos, a gente entende que seriam 4 reuniões, né, com objetivos diferenciados aí, para eles estarem participando. Então, uma reunião de estudo, né, doutrina dos apóstolos, para aprender dos apóstolos a base da fé cristã. Estavam reunidos para comunhão, ou seja, para se conhecerem, para conviverem, para, de repente, tomarem um alimento junto, né, para trocarem experiências, para auxiliar naquilo que um ou outro precisava. E no partir do pão. Então, eles estavam obedecendo a palavra de Deus. O Senhor disse: façam isso em memória de mim. Né? Então, eles estavam reunindo, estavam lá tendo o pão, o vinho, e naqueles momentos ali estavam se lembrando do Senhor, que foi Ele que veio para ser o nosso substituto, foi Ele que veio para sofrer e morrer pelos nossos pecados. Então, eles praticavam, eles obedeceram a ordem do Senhor. E em Atos capítulo 20, verso 7, o apóstolo Paulo também, numa das suas viagens, é mencionado: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, Paulo estava numa das igrejas, em Éfeso, e ali estavam no domingo. E aí diz que aquele dia estavam ali com a finalidade, com o propósito de celebrar ou de realizar o partir do pão. Então era algo já estabelecido. A igreja tinha essa reunião semanalmente. Todo domingo eles se reuniam com a finalidade de partir o pão. E daí nós tiramos um exemplo, a orientação, o ensino, para nós obedecermos também nos nossos dias. Como igreja, como salvos, nós realizamos no primeiro dia da semana, ou seja, oferecemos ao Senhor o primeiro dia, para lembrarmos do sacrifício dele por nós lá na cruz do Calvário, em forma de gratidão,
né, em forma de louvor, de adoração, como ele pediu. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim, usando esses elementos. Ok, irmãos, nós vamos usar mais um texto, junto com o Evangelho de Lucas, que fala a respeito da ceia também, do partir do pão, que é em 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo dá instruções à igreja ali sobre a realização desta reunião. E aí ele diz, né, no capítulo 11, versículo 21, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, diante desse texto, nós vemos também até quando vai ser realizado esta reunião, até quando essa aliança que foi estabelecida com o Senhor, ela vai ter a sua validade. Então o apóstolo Paulo aqui comenta que, dizendo, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é uma celebração que vai estar usando o pão e o vinho para anunciar a morte do Senhor, para anunciar o sacrifício do Senhor pelos nossos pecados. E aí ele diz, até que ele venha. Então, nos leva a ver a vitória que o Senhor Jesus teve. Ou seja, ele venceu a morte. Ele não ficou morto. O seu corpo não está lá naquele túmulo, não se decompôs, porque ele venceu a morte. Pedro, na sua pregação, em Atos capítulo 2, ele menciona isso, dizendo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por que Jesus não ficou morto? Por que seu corpo não permaneceu no túmulo? Porque o Senhor Jesus foi perfeito diante de Deus. Então ele cumpriu tudo e não deixou de cumprir nada, não fez nada de errado, não falou nada, não cometeu nenhum pecado em palavras, nem em pensamento, nem em atitude. Então, por isso que ele foi o escolhido de Deus, desde a eternidade, para vir ao mundo, para nascer como um de nós, para tomar a forma humana, para viver todas as provocações, né, que nós sofremos, todas as provações que nós sofremos, tentado de todas as formas, contudo ele ficou firme. Ele não pecou contra Deus, ele não transgrediu a palavra de Deus. E aí ele então venceu a morte por causa disso. Ele satisfez a justiça de Deus. Ele agradou a Deus com a sua vida dada em sacrifício por nossos pecados em nosso lugar. E quando o apóstolo Paulo menciona esse detalhe, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então isso faz parte da promessa do Senhor. Em Lucas não é mencionado, mas no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus fala da sua volta. E aí onde ele está dando um conforto para os discípulos, dando uma força, dando um alento, dizendo não se apavorem, né? Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o Senhor Jesus naquela conversa mencionou essa esperança, não é? Em se tratando de ele olhar para o futuro, de olhar para a eternidade. Ele sabia que ia passar pelo sofrimento, como Lucas ali descreveu. Mas ele sabia que aquele sofrimento não seria permanente, não era eterno. Foi muito duro para o Senhor, foi muito difícil para ele. Realmente foi sacrificial
para ele, mas ele sabia que ele iria vencer e que ele passaria daquela situação. E viria, e como nós aguardamos vir esse momento glorioso da sua volta, como ele prometeu. Então, até que ele venha, até que ele se manifeste entre nuvens, então vamos continuar lembrando dele, vamos continuar celebrando o seu sofrimento, a sua morte por nós, demonstrando a nossa gratidão a Deus, demonstrando realmente a nossa adoração a ele, por ele ter se lembrado de nós, por ele ter nos dado oportunidade, por ele ter nos dado uma chance de nós sermos perdoados, de nós sermos redimidos dos nossos pecados. E graças ao Senhor Jesus, que veio e ofereceu e deu a sua vida em nosso lugar, o nosso substituto, ou como diz a carta aos Coríntios, o nosso Cordeiro Pascal. Então, aquele que veio indicado por Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor nos abençoe, que esses momentos de adoração e de gratidão seja um motivo para cada dia nós vivermos e aguardarmos essa bendita esperança, essa promessa dele ser cumprida, quando definitivamente um dia vamos estar com o Senhor para sempre, para sempre. E aí nós vamos poder celebrar com ele, como lá em Apocalipse 19 nos diz, as bodas do Cordeiro. Quando a igreja, quando os salvos estarão com ele para realmente frente a frente, ou seja, vê-lo e celebrarmos realmente o que ele conquistou. Como Isaías diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que as nossas vidas, que a nossa decisão de lembrar dele, de fazer e obedecer em memória dele, possa agradá-lo, possa honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que ele venha. Amém. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus vazio está, porque ele
Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor